Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos que estão conectados através da internet. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem à era de Pérgamo. Na última oportunidade, lemos das páginas 135 a 137. E ali o irmão Brana leu a escritura de Apocalipse, capítulo 2, versículos 12 ao 17. O irmão Brana começou a falar sobre a era da igreja de Pérgamo. E falando da cidade de Pérgamo, o irmão Brana disse que esta cidade ficava na Mísia, num distrito banhado por 3 rios. E um desses rios se comunicava com o mar. Era descrita como a cidade mais ilustre da Ásia. Era uma cidade de cultura com uma biblioteca somente superada pela de Alexandria. Todavia era uma cidade de grande pecado, dada a ritos licenciosos de adoração a Esculápio, que era considerado o deus da medicina, a quem adoravam na forma de uma serpente viva, que era abrigada e alimentada no templo. Nesta bela cidade de bosques irrigados, passeios e parques públicos, vivia um pequeno grupo de crentes dedicados que não eram enganados pela aparência superficial de beleza e abominavam a adoração satânica que enchia o lugar. E esta era de Pérgamo durou quase 300 anos. Durou de 312 depois de Cristo a 606 depois de Cristo. O irmão Brana então começou a falar sobre o mensageiro da era de Pérgamo. O irmão Brana mencionou aquela regra que nós vimos já nas leituras anteriores, nos resumos anteriores. O irmão Brana chamou de uma regra dada por Deus, a regra para escolher o mensageiro de cada era da igreja. E o irmão Brana diz que esta regra consiste no seguinte: Paulo sendo o primeiro mensageiro da primeira era da igreja, então ele é o padrão para os demais mensageiros. O que Paulo foi, os demais mensageiros deveriam ser, ou pelo menos buscar ser o mais próximo de Paulo. Pois Paulo foi o primeiro, Paulo foi o padrão. Assim como o livro de Apocalipse mostra o que há de acontecer nos anos seguintes, no tempo seguinte. E ali no livro de Gênesis, aliás, e ali no livro de Apocalipse, você vê aquilo se cumprindo, terminando. Você vê tudo começando ali no Gênesis, e aquilo se repetindo e terminando ali no livro de Apocalipse. Assim, o primeiro mensageiro era o padrão para os demais. O que o primeiro foi, os demais deveriam ser também. O irmão Brana disse que, usando nossa regra, declaramos ser Martim o mensageiro para Pérgamo. Martim nasceu na Hungria em 315, entretanto, toda a sua vida de trabalho foi na França, onde trabalhou em Tours e arredores como bispo. Ele morreu em 399 depois de Cristo. Este grande santo foi tio de outro cristão maravilhoso, São Patrício da Irlanda. Martim se converteu a Cristo enquanto exercia sua carreira como soldado. E a história registra que havia um mendigo que jazia doente nas ruas da cidade por onde Martim fora designado. E Martim, vendo aquilo, cobriu aquele mendigo com sua capa. Cortou sua capa em 2 e cobriu aquele mendigo. E mais tarde, em uma visão, Jesus apareceu a ele e disse que ele havia coberto a ele. Ele não cobriu apenas o mendigo, mas cobriu a Cristo. Também é dito que Martim, após deixar o exército, se tornou um grande líder da igreja. Ele tomou uma posição bem militante contra a idolatria. Ele derrubou os bosques, quebrou as imagens e demoliu os altares. Quando confrontado pelos pagãos por causa de suas obras, ele os desafiava da mesma maneira que Elias fez com os profetas de Baal. Ele desafiava aqueles idólatras do mesmo modo que fez Elias. E a história registra que aqueles homens astutos, pagãos, o amarraram numa árvore, numa encosta de uma colina, para que quando a árvore fosse cortada, ela caísse por cima de Martim.
E Martim aceitou isto e foi amarrado. Mas quando a árvore foi cortada, ela, desafiando todas as leis naturais da física, ela inclinou para o lado de cima da colina, esmagando aqueles pagãos. Também historiadores reconhecem que em pelo menos 3 ocasiões ele ressuscitou os mortos pela fé no nome de Jesus. E continuando falando sobre Martim, o irmão Branham diz: Martim nunca temeu o inimigo, não importando quem fosse. Assim ele foi pessoalmente fazer frente ao imperador ímpio, que era responsável pela morte de muitos santos cheios do Espírito. O imperador não lhe concedia uma audiência, então Martim foi ver um amigo do imperador, um certo Damasus, um bispo cruel de Roma. Mas o bispo, sendo um cristão nominal da falsa vinha, não intercedeu. Martim voltou ao palácio, mas agora os portões tinham sido trancados a eles, não lhe permitiam entrar. E ele se prostrou sobre o seu rosto diante do Senhor e rogou que pudesse entrar no palácio. Ele ouviu uma voz o convidando a se levantar. Quando ele o fez, viu os portões se abrirem por si mesmos. Ele entrou na corte, porém o arrogante governante não virava sua cabeça para falar com ele. Martim novamente orou. De repente um fogo surgiu espontaneamente do assento do trono e o infeliz imperador o desocupou rapidamente. Certamente o Senhor humilha os soberbos e exalta os humildes. Tal era o seu fervor em servir ao Senhor, que o diabo foi extremamente provocado. Os inimigos da verdade contrataram assassinos para matar Martim. Eles chegaram furtivamente à sua casa e, quando estavam para matá-lo, ele se pôs de pé e expôs sua garganta à espada. No momento em que saltavam para a frente, o poder de Deus repentinamente arremessou-os para trás, para o outro lado do quarto. Tão vencidos ficaram naquela santa e temível atmosfera que eles rastejaram sobre suas mãos e joelhos e imploraram perdão pelo atentado contra a sua vida. Muito frequentemente, quando homens são usados de maneira notória pelo Senhor, eles se ensoberbecem. Mas não foi assim com Martim. Ele sempre permaneceu um humilde servo de Deus. Uma noite, quando ele estava se preparando para entrar no púlpito, um mendigo chegou ao seu escritório e pediu alguma roupa. Martim encaminhou o mendigo ao seu diácono principal. O arrogante diácono ordenou-lhe que lhe se retirasse. Por isso ele voltou para ver Martim. Martim levantou-se e deu ao mendigo a sua própria túnica fina e pediu ao diácono para lhe trazer outra que era de qualidade inferior. Aquela noite, enquanto Martim pregava a palavra, o rebanho de Deus viu um suave brilho de luz branca ao redor de sua pessoa. Seguramente este foi um grande homem, um verdadeiro mensageiro para aquela era. Nunca desejoso de nada, a não ser agradar a Deus. Ele viveu uma vida extremamente consagrada. Nunca podia ser induzido a pregar até que tivesse primeiro orado e estivesse numa tal disposição espiritual para reconhecer e entregar todo o conselho de Deus, enviado do céu pelo Espírito Santo. Muitas vezes ele deixava as pessoas esperando enquanto orava para obter plena segurança. Encerramos na página 138. Os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos receber o nosso pastor.